Já alguma vez sentiste ignorada por alguém? E se eu te dissesse que a pessoa que mais te ignora és tu própria? Anda, vamos falar sobre isso. Olá, estás a ouvir o podcast Olha para Ti. Eu sou a Sandra Rosa, mentora de autoconsciência emocional, e aqui vamos falar de emoções, de equilíbrio, de bem-estar, mas acima de tudo, de ti. Este é um espaço para parares, respirares e voltares a ti, sem pressa, sem filtros, com verdade. Vamos explorar como aquilo que sentes influencia o que pensas, como te comportas, como te relacionas com os outros e contigo mesma. Porque quando começas a escutar-te, também começas a ver-te com mais clareza, a viver com mais sentido. Por isso, respira fundo, acolhe este momento só teu e permite-te olhar para ti. Vamos a isso? Hoje começo este episódio com uma pergunta muito simples para ti. Por que continuas a ignorar-te? E tu dizes, eu a ignorar-me? Como? Porquê? Sim. Deixa partilhar contigo uma história em que provavelmente tu também te identificas com ela. Quando eu era mais nova, eu adorava ouvir rádio. Adorava ouvir música enquanto estudava, enquanto fazia as minhas tarefas. Sim, já tinha as minhas estações favoritas, como provavelmente tu também. Mas havia dias em que sintonizar era um verdadeiro pesadelo. Ou seja, eu tentava sintonizar, mas as rádios, as frequências sobrepunham-se. Era impossível ouvir alguma coisa com clareza. Eu ficava extremamente triste e acabava sempre por desligar o rádio. Eu hoje percebo que dentro de nós, cada um de nós tem um pequeno rádio interno, tem uma pequena frequência interna, tem uma voz interna. E que o que acontecia com o meu rádio acontece com cada um de nós internamente. E tu dizes, mas porquê? Porquê que isso acontece? Porquê é que nós nos ignoramos? Porquê é que nós não ouvimos a nossa voz interna? É muito fácil, a exigência do dia-a-dia, a rotina, o facto de estarmos a viver num piloto automático, o facto também de nos terem dito que parar é perder tempo, por exemplo. O facto também de, muitas vezes, temos medo de parar porque não sabemos o que vamos ouvir, o que vamos escutar. E também, muitas vezes, não nos ensinaram a lidar com aquilo que sentimos. E temos medo de não saber lidar com o que estamos a sentir. Este é um fator muito, muito determinante para nós apagarmos a nossa voz interna, para nós desligarmos o nosso rádio. Só que isto tem um custo muito elevado na nossa vida. Tem um custo de nós, com o passar do tempo, deixamos de nos reconhecer, deixamos de reconhecer a nossa voz interna. A pressão é tão grande, tantas pessoas à nossa volta, o ruído é tão grande que muitas vezes já nem conseguimos distinguir o que somos nós e a opinião dos outros. E a pressão é para a vida profissional, para a vida pessoal. E sabes uma coisa? É como é que nós conseguimos perceber que estamos ou não a entrar neste sistema de desligar a nossa rádio interna. É quando deixamos de ouvir o nosso corpo,
Sim, porque o nosso corpo ele vai nos dando sinais que estamos com uma frequência com algumas interferências. Mas nós ignoramos. Começamos a sentir-nos cansados e desvalorizamos. A ter algumas dores, desvalorizamos, não é? E também começamos a não reconhecer as nossas atitudes, a reconhecer como é que falamos ou reagimos com os outros. Se falarmos do espelho, vamos ao espelho e não gostamos daquilo que vemos, tem um efeito, aliás, muito grande em nós. E agora eu pergunto-te, queres continuar a viver desta forma, a ignorar-te, a apagar tudo o que tu sentes, a desligar a tua rádio interior, a tua voz interior? Qual é o peso que isso tem na tua vida? Qual poderá ser o custo? Ignorarmos pode ter um custo mesmo muito elevado. Nós chegamos a um ponto que deixamos de nos reconhecer e a vida deixa de fazer o sentido que poderia ter. Então, eu hoje trago um pequeno exercício para ti. É muito simples e não precisas de largar tudo, não precisas de ir viver para uma montanha isolada, apenas alguns minutos do teu dia para estares presente contigo, para te tentar sintonizar com a tua rádio interior. Sim, basta parares um pouco, de forma consciente, parares, pensares e sentires o que é que o teu corpo te está a dizer. Respira fundo, fecha os olhos ou não, conforme tu te sentires, mas simplesmente está presente. Está presente, ouve o teu corpo, não te julgues, simplesmente observe. E isso já é um passinho. No final, podes fazer um exercício de escrita, podes escrever o que sentes, ou podes mesmo gravar um pequeno áudio. Um áudio como se estivesse a falar para uma amiga e conta-lhe tudo o que estás a sentir, o que pensaste, qual foi a parte do teu corpo em que tu tiveste alguma sensação de desconforto. Partilha, ser sincera. E se fizer sentido, podes ouvir esse áudio. Caso não faça sentido, não precisas de voltar a ouvir. Só o facto de te permitires parar, permitires ouvir-te, já faz toda a diferença. Já estás a dar um passinho para sintonizar a tua rádio interior. Sim, se isto fizer sentido para ti, partilha comigo qual é o momento do teu dia em que tu te vais comprometer em parar, em sintonizar a tua rádio e olhar para ti. E agora que este episódio chegou ao fim, como te sentes? Sabes, não é aquilo que ouves que transforma a tua vida, é aquilo que escolhes fazer com o que ouves. É o espaço que decides dar a ti mesma, mesmo nos dias em que parece que não há tempo. Se gostaste deste momento, segue o podcast Olha para Ti. E se quiseres continuar esta conversa, sabes que estou por perto, é só deixar uma mensagem. Obrigada por estares aí, estou à tua espera no próximo episódio. Até lá!